Assista agora ao programa Cidade em Destaque, com Hélio Laurindo e Giovana Danchielli. Oferecimento Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Olá, seja bem-vindo a mais um Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas daqui da Stop TV. E hoje o nosso assunto é consumidor e o direito que ele tem junto ao Procon, o órgão que pode nos ajudar quando temos problemas junto às empresas, das compras e vendas que fazemos, que realizamos e que acabam tendo problemas. Ao meu lado, aqui nos estúdios, está a coordenadora do Procon, Kátia Rejane Sturmer. Kátia, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa hoje. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que for necessário. Estarei aqui para prestar esclarecimentos. Bom, quando a gente fala de problema do consumidor, quando da compra ou quando é necessário alguma revisão, alguma troca de produto, é realmente um pepino, né? Não tem como dizer, eu nunca passei por um problema com compra de produto. E é isso verdade. Que vocês observam por lá também? Na verdade o que a gente percebe é que quando o consumidor chega até o Procon, é porque ele já ultrapassou o seu limite máximo de paciência. Então, geralmente ele acaba chegando lá estressado, cansado, esgotado, e aí tem todo esse nosso trabalho de tentar solucionar o problema dele, né, fazendo essa intermediação junto ao fornecedor. E não é fácil, né? É um trabalho... Eu imagino que deve ser difícil para vocês também, assim como é cansativo para o consumidor, porque a gente fala de empresas que, em tese, são consolidadas e que não querem saber de perder nunca, né? Hoje as grandes empresas, elas já têm um canal de atendimento exclusivo para Procons. Então já vai ser um atendimento diferenciado com o pessoal que tem uma autonomia maior para tentar resolver aquele problema. Então acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas nós ainda temos empresas que desprezam, digamos assim, o Código de Defesa do Consumidor e quando nós ligamos e tentamos intermediar em nome do consumidor, eles simplesmente falam, faça o que for possível, monte processo, marque audiência, mas eu não vou resolver o problema. Não se importam com o Exatamente. problema. Então ainda existem empresas que atuam dessa forma. Mas assim, gradativamente ao longo desses 3 anos e meio que eu estou na coordenação do Procon, o que a gente tem visto e o que a gente tem buscado é sempre aumentar o número da resolutividade de problemas. E quando eu assumi, nós tínhamos uma faixa aí de 20% de resolução no primeiro atendimento ao consumidor. E hoje, no mês passado, nós fechamos aí 80,88% de resolução. Então, nós achamos que é uma média muito boa e a gente busca sempre mais. Quando você fala nessa resolutividade, o passo foi grande, né? Foi um salto nas resoluções. Mas o que é mais difícil de resolver? Quais são as empresas que estão nesses quase 20% aí na verdade 12%, né? Que não se resolve? Nós fazemos assim um ranking nós dividimos o maior número de reclamações hoje continua sendo a telefonia, que abrange telefonia fixa, telefonia móvel, internet. E num segundo plano eu enquadro como sistema financeiro, que entram bancos, cartões de crédito, financiamento, empréstimo. A telefonia, em que pese ser o maior número de reclamações, também é o maior número de resoluções que nós temos. Então o consumidor vem e a gente consegue resolver o problema dele. Agora hoje o maior impasse que nós temos é efetivamente no sistema financeiro. Então, empréstimo, cartão de crédito, esse tipo de discussão é uma discussão extremamente difícil de se resolver, né? Então, geralmente a gente não consegue resolução no primeiro atendimento, isso vai para uma audiência de conciliação e daí na audiência de conciliação a gente às vezes consegue resolver. Mas isso é alguma coisa que o consumidor está fazendo errado na hora de assinar contrato? Ou porque geralmente, na maioria das vezes, quando se contrata um cartão de crédito, dá para fazer tudo isso por telefone. Às vezes ele nem sabe realmente o que está comprando, o produto que está comprando. Isso também é um erro do consumidor. Na verdade, assim, o consumidor ele é leigo. E aí o fornecedor muitas vezes acaba se aproveitando disso para impor algum tipo de produto ou serviço, né? Então nós temos a questão
básica do cartão de crédito. O consumidor recebe um cartão de crédito na sua residência sem ter solicitado, isso já é uma ilegalidade frente ao Código de Defesa do Consumidor, mas ele recebe aquele produto, ele faz o desbloqueio do cartão, ele começa a utilizar o cartão, que se você não sabe a metodologia, como é feita a cobrança, é uma praticidade. Aí eu vou no mercado, eu vou fazer compra, não preciso pagar, né? Vou pagar lá para frente. Aí o que acontece? Quando você recebe a fatura, você tem lá R$1.000 em compra, pagamento mínimo, R$150. Eu posso pagar só 150 desses 1.000, então eu vou pagar os 150. Só que o consumidor não sabe que o restante, os outros 850, vai ser embutido juros, que são juros altíssimos, em torno de 18%, 19% ao mês, e aí aquilo vira uma bola de neve e ele não consegue mais se recuperar. E aí chega num ponto que ele não tem mais alternativa, ele acaba nos procurando para que a gente faça essa intermediação de negociação. Olha, ele está devendo 1.500, 1.600, como é que nós podemos fazer para resolver? Vamos parcelar em 5 vezes, em 6 vezes, e aí a gente consegue fazer essa negociação em nome do consumidor, né? Mas esses problemas, então, daí você me perguntou, a causa do problema é o consumidor ou é o fornecedor? Então, na verdade, são ambas as partes. Um se aproveita do outro, né? E um, às vezes, por inocência, acaba se enrolando, que é uma preocupação hoje nacional, né? Exato. Que é o superendividamento. A educação econômica e financeira do brasileiro, né? Hoje um dos assuntos mais discutidos no nosso meio é a questão do superendividamento do consumidor. Que o crédito é muito fácil e a pessoa acaba adquirindo esses empréstimos, esse financiamento e chega num ponto que ele não consegue mais cumprir com as suas obrigações. E a gente não está falando de pessoas de uma idade específica. É do jovem até a pessoa que já é dono de casa, né? Pai de família. Todo mundo se encaixa nesse perfil. O mais difícil de você fazer entender aquilo que está acontecendo é a pessoa mais idosa. Essa nós temos muita dificuldade, porque ela não consegue entender que aquele pagamento mínimo significa um empréstimo que ela fez e aí vai rolando a dívida, então é bastante complicado. Mas aí vai uma questão assim da família também ajudar, o que muitas vezes é difícil. É complicado, vocês acabam lidando com situações bem delicadas, né? Isso, exatamente. Então, a gente procura fazer orientação quando a pessoa não tem o direito, nós procuramos justificar o porquê é que ela não tem o direito, o que ela deve fazer, e sempre a gente se coloca à disposição para tentar auxiliar, né? Eu devo, mas querem me cobrar 4.000, eu não posso pagar 4.000. Então, vamos tentar ligar, vamos tentar negociar, vamos ver se parcela. A gente sempre tenta auxiliar o consumidor, mesmo que ele não tenha razão na sua reclamação. O Procon de Cascavel tem trabalhado com um número de processos em torno de quantos por mês? Como que vocês fazem esses cálculos? Então, na verdade, funciona assim, o consumidor ele vai até o Procon e ele recebe um primeiro atendimento que nós chamamos de pré-atendimento. Isso não é um processo ainda, né? Então, esse pré-atendimento, ele fica tudo registrado num sistema, né? E nós temos tido uma média de 900 a 950 atendimentos por mês, né? Aí desses pré-atendimentos que nós temos tido essa resolutividade de 80,88%. Após isso, esse número restante que nós não conseguimos resolver no pré-atendimento, aí sim isso gera um processo administrativo. Aí é marcada uma audiência, chama-se numa mesma oportunidade, consumidor, fornecedor e um conciliador. Fez-se o acordo, o processo é arquivado. Não fez o acordo, o fornecedor tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa, que nós temos a ampla defesa e o contraditório, né? E aí o processo vai ao parecer jurídico, onde aí sim é feita a análise com mais profundidade do caso e é verificado se o consumidor realmente foi lesado em seu direito, a imposição de uma multa para o fornecedor. Só que essa multa ela não reverte para o consumidor, ela reverte para o Fundo Municipal do Procon. E aí o consumidor acaba ficando a ver navios, digamos assim. Exato. Por isso que nós buscamos muito a realização de acordos. Então, a gente... Que é mais prático, exatamente, até para o consumidor, para vocês também. Exato. Não poderia dizer assim, o Procon só quer aplicar multa para ter dinheiro no fundo.
Mas não é essa a ideia. A ideia é que o consumidor saia satisfeito. Se ele sair satisfeito do PROCON, o PROCON não levou multa, né? Então, mas a gente busca sempre isso, para que o consumidor saia satisfeito. E, infelizmente, se ele não tem o problema resolvido dentro do ambiente do PROCON, a gente orienta ele, então, que procure o Poder Judiciário e que proponha uma ação judicial paralelamente ao processo do PROCON. E é nesse ponto que vocês também estão trabalhando para criar um convênio, para que seja firmado um convênio com o Tribunal de Justiça. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que está sendo pensado nesse sentido. Então, isso já existe no PROCON Paraná e nós estamos tentando implementá-lo aqui no PROCON Cascavel, que seria um convênio com o Tribunal de Justiça para que ele nos disponibilize um funcionário do Tribunal de Justiça para que fique dentro do PROCON. Porque o consumidor, ele cria uma expectativa tão grande para o dia da audiência, ele acha que o problema dele vai ser resolvido. E nós, enquanto instância administrativa, nós não temos como determinar o fornecedor que resolva o problema. Comprei um celular estragado, fornecedor, troque. Eu não tenho como determinar, eu só posso multar. Só que, como eu disse, essa multa não vai para ele, essa multa vem para mim. Então, ele não teve o problema resolvido. Então, a ideia é, saiu da audiência, sem que haja essa resolução do problema, o consumidor não deixe de sair do PROCON. Ele só sai daquela sala e ele vai, dentro do PROCON, ter o atendimento pelo juizado especial, vai registrar o seu processo e vai sair dali com uma data de audiência já designada. E aí o processo tramita paralelamente, um processo no PROCON e um processo no Poder Judiciário. Que deve acontecer muitas perdas digamos assim, a falta essa questão do conhecimento de como funciona o trâmite dentro do fórum, qual que é o local certo de procurar, e acabam desistindo. Isso, mas eu já perdi tanto tempo vindo aqui no PROCON, vim, registrei minha reclamação, aí vim na audiência e não resolveu, não quero mais saber. Porque muita gente pensa até que o PROCON é para pequenas causas, né? Então, as reclamações que nós temos lá, geralmente são reclamações de valores pequenos. Né? Eu não vou perder tempo de ir lá no fórum para fazer um processo, né? Então isso a gente acredita que vai facilitar bastante a vida do consumidor. Porque daí o consumidor acaba por achar que é um valor irrisório, facilitando a vida de uma empresa que está lesando muitas outras pessoas, né? E infelizmente ainda nós temos empresas que elas só fazem acordo com o consumidor no Poder Judiciário, não fazem acordo com o consumidor no PROCON. E aí, quando fazem o acordo no Poder Judiciário, eles impõem ao consumidor uma cláusula dizendo que o consumidor renuncia ao direito do processo no PROCON e acaba arquivando o processo no PROCON. Eu não sou obrigada a arquivar, mas se o consumidor vai lá e pede para mim para arquivar, eu acabo arquivando porque ele vai perder a oportunidade de fazer o acordo lá. Exato. Né? Então, isso não deveria ocorrer, né? Deveria ocorrer o processo paralelo para ele receber a multa e o consumidor no Poder Judiciário receber o que é de direito. Exato. E daí ele acaba tirando a empresa de um ranking interessante, tanto para o consumidor, né, quanto para... Bom, quem vai utilizar, quem acompanha os rankings divulgados sabe, né, quem são as empresas boas de se comprar e que tem aquelas que já tem a ficha suja junto ao PROCON. Exatamente. Né? Existe o cadastro de maus fornecedores, né? Então, todas as empresas que ultrapassaram todas essas etapas e chegaram ao parecer jurídico e tiveram a imposição de uma multa, elas vão para o cadastro de maus fornecedores. E aí isso é público e qualquer um pode fazer a consulta daí. Tá aí, fica a dica para o consumidor fazer essa pesquisa. Nós vamos para um breve intervalo. Eu convido você que está em casa a continuar conosco aqui no Cidade em Destaque. Completa, por favor. Incrível, essa conveniência tem de tudo! Não, isso que vocês ainda nem provaram com queijo. É uma delícia. Banheiro perfumado, você acredita? Essa eu vou ter que ver. Bom demais pra ser verdade. Vamos logo, porque a viagem é longa, viu? Mas aqui tá tão bom. Tem posto stop pra todo lado. Logo nós paramos em outro, vamos? Ainda bem. Esse aqui é ótimo. Rede Stop. Tradição, preço, qualidade.
A Futura Indústria de Móveis cria, desenvolve e coloca no mercado produtos da mais alta qualidade. Trabalhando no desenvolvimento de móveis personalizados, a Futura dispõe de equipamentos de ponta e elevada qualificação profissional, atendendo empresas e residências e inovando seus espaços. Isso sempre de maneira natural, ecológica e socialmente engajada. Acesse o site e conheça os produtos da Futura. Futura Indústria de Móveis, aliando preço e excelência em qualidade. Fone 3326-8903, Cascavel. Cidade em Destaque está de volta e hoje nosso assunto é Direito do Consumidor e comigo aqui nos estúdios da TV Stop está a coordenadora do Procon Cascavel, Kátia Rejane Streamer. Kátia, a gente estava falando dessa questão, né, até do cadastro de fornecedores, dos maus fornecedores e toda essa questão de como acontece o processo dentro do do Procon. Mas agora vocês têm uma novidade também para o consumidor que precisa do auxílio de vocês, que é o telefone, né? O Disque 151. É uma novidade para Cascavel e eu gostaria que você contasse mais como que funciona. Bom, na verdade o Disque 151, ele tem duas funções básicas. Uma que nós chamamos de Disque Denúncia, que é quando o consumidor está passando por alguma situação emergencial, digamos assim, e que precisa a presença do Procon no local para tentar solucionar o problema, ele vai discar. Às vezes acontece, você está em algum lugar e você pensa, meu Deus, qual é o número do Procon? Né? Então, o 151 é uma coisa que é bem fácil de você gravar para você ligar. Quais são essas situações que nós classificamos como situações emergenciais? Por exemplo, você está numa fila de banco, né? Que acho que é o calo no pé de todo mundo aí, é a fila no banco. Estou lá, ultrapassou o tempo máximo permitido em lei. Vou ligar no Disque 151, a equipe de fiscalização vai se deslocar até aquele banco e vai fazer a fiscalização. Se for constatado realmente que houve a extrapolação do prazo, vai lavrar o auto de infração. Estou num supermercado fazendo aquisição de um produto, na prateleira esse copo estava R$2 e quando eu fui passar no caixa estava 5. Você tem direito de pagar o preço menor, mas o caixa não quer fazer o abatimento do preço. Virou aquela confusão, aquela discussão. Vou ligar para o Procon vai até o local para tentar solucionar. Então, dentro dessas denúncias, nós vamos classificar em denúncias emergenciais e denúncias não emergenciais. Todas serão fiscalizadas. Até porque não tem equipes que consigam cobrir, por exemplo, quando esse serviço for mais conhecido pelo consumidor, que ele estiver bem a par do como funciona, serão muitas ligações, né? Tem essa peneira. Já tá tendo bastante reclamação. Mas assim, por isso que a gente vai fazer essa classificação. Isso. Então, emergencial tem que ir até no local no momento. Tá lá no banco, o prazo tá por demais demorado. O atendimento vai até o local e faz a constatação. Comprei um produto vencido no mercado. Não seria tão emergencial, então a gente já classifica na nossa ordem normal de fiscalização. Entre o banco e o mercado, o banco tem a preferência. E aí também nós estamos disponibilizando esse 151 para consulta de informações, né? A pessoa de repente está diante de uma situação em que ela não sabe se ela tem direito ou não, né? Então, ao invés de ir até o Procon fazer o questionamento, ela liga. Não, olha, a senhora tem direito e tal, eu posso ir fazer reclamação? Pode. Que além dos atendentes, tem uma advogada que atua junto. Isso, na verdade, nós temos 3 advogados que trabalham no Procon, né? Isso, mas tem uma que vai ficar especificamente, como é que vai ser, assim, para esse atendimento ser mais imediato? Não, o atendimento ele é feito por estagiários de direito e nós temos uma coordenação. Entendi. Uma supervisora de atendimento que dá todo o embasamento para os atendentes, né? Então, todos os estagiários estudam direito e são treinados para fazer esse atendimento. Então, o atendimento do 151, ele vai ser para consultas, né? Saber se eu tenho direito e não para registrar a reclamação. Que para registrar a reclamação é preciso que a pessoa vá até lá e leve a documentação. E aí ela vai ser atendida e vai ser registrada a reclamação.
Então, a gente acha que é uma ferramenta que vai tornar o PROCON mais próximo do consumidor e vai levar cada dia mais o conhecimento a respeito dos direitos para os consumidores. Exatamente. Mesmo tendo, após que foi determinado que cada estabelecimento comercial tenha um código, não mudou muita coisa. As pessoas não utilizam, né? É que, na verdade... Ou falta o entendimento da lei. Na verdade, é bem complexo, né? Porque você pega uma pessoa leiga e você diz assim, olha, você tem o direito, tá aqui no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas a pessoa leiga, ela não sabe, você tem o código aí, eu vou te mostrar onde é que está o meu direito, né? Então, foi uma boa iniciativa, mas a pessoa precisa saber onde é que está o seu direito para poder argumentar com o fornecedor, né? Então, por exemplo, uma cláusula abusiva, tem o rol de cláusulas abusivas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Só quem trabalha na área do direito que tem conhecimento a respeito disso. Né? Então, para o consumidor leigo é bastante complexo essa situação. Então, existe a legislação, nós cobramos o cumprimento da legislação, né? Mas para o consumidor ainda é difícil o acesso. Bom, a gente está falando só também do PROCON dentro da estrutura do PROCON, mas vocês sabem fazer fiscalização e isso ajuda muito também, né? Aqui, os fornecedores, para que as empresas estejam atentas que vocês também estão fiscalizando, né? Isso, nós atuamos em duas frentes, né, o PROCON. Uma é no atendimento da reclamação que o consumidor traz até nós e outra é na fiscalização de ofício que nós fazemos. Então, essa fiscalização de ofício, nós temos uma rotina diária de fiscalização. Então, lógico que essa rotina, ela não é divulgada, porque senão ela perderia o objetivo, né? Mas nós temos lá uma determinação. Então, eu fiz um cronograma de fiscalização, passei para a equipe e aí eles vão cumprir esse cronograma. Olha, essa semana vocês vão trabalhar fiscalizando garagens de veículo, essa semana vão fiscalizar o comércio, a questão das vitrines, vocês vão fiscalizar postos de combustíveis, bancos, e aí a gente sai fazer rotineiramente. Aí nós temos também as denúncias. Então, o supermercado X está vendendo produto vencido. Ela entra na nossa rotina de fiscalização. No período que a gente fiscalizar supermercados, aquela fiscalização ela vai ser realizada. Então, isso também gera um processo administrativo e, consequentemente, a imposição de uma multa para o fornecedor que não cumpre a legislação. Né? Exato. Então, tem que trabalhar nas duas frentes para que tudo ande de uma forma mais correta. Isso, né? Na verdade, nós resolvemos o problema do consumidor, que é um problema individual, e de outro lado, nós também fazemos uma prevenção da coletividade, né? Porque ninguém gosta de ir no mercado e comprar um produto vencido. Então, o PROCON procura fazer isso para retirar esse produto do mercado. Agora, doutora Kátia, quando a gente fala nas reclamações, as redes sociais, elas acabam auxiliando muito o consumidor de expor o que está acontecendo. A gente acompanha no Facebook, assim, impressionante as reclamações, o pessoal fotografa, compartilha e todo mundo compartilha também, né? Ninguém defende as empresas. É uma ferramenta que veio para auxiliar tanto o consumidor quanto o trabalho do PROCON também. Dá para entender assim? Com certeza. Na verdade, até a gente instrui o consumidor, principalmente nessa questão de compras coletivas. Os sites de compras coletivas, né? Que hoje, né, é o boom, na verdade, trouxe uma facilidade para a vida do consumidor, eu não preciso sair de casa para fazer minhas compras, né? Mas, por outro lado, nós também temos, vendo assim, o número de reclamações crescer a cada dia, por quê? Porque são sites que entram no ar e depois de um mês somem, ninguém sabe mais aonde procurá-los. Então, as redes sociais, nesse ponto, eu vejo que elas são bastante favoráveis, porque elas ajudam o consumidor a saber se aquele site que ele está fazendo a aquisição do produto é um site confiável. Então, a gente sempre instrui. As compras pela internet devem ser evitadas? Não, acredito que a gente deve utilizar essa ferramenta. Mas antes de utilizar, vamos pesquisar para verificar se aquele site é confiável e se ele não tem outras reclamações. E aí nós temos, inclusive, sites de reclamações
de consumidores. Então, se você pega, por exemplo, um site de busca e joga lá o nome do site, já vai vir todas as informações a respeito. Ah, comprei e não me entregaram o produto e tal. Então, isso, opa, pera lá, o consumidor já pensa 2 vezes antes de fazer a aquisição de um produto. Então, eu acho que veio para facilitar, sim, a vida do consumidor. E ele tem que utilizar dessa ferramenta. Tem que utilizar dessa ferramenta e tem que divulgar. Bom, hoje foi divulgado pelo Procon Paraná um ranking das empresas que menos têm resolutividade. Você falou que aqui os números são interessantes, 80%. Para a gente ter uma ideia, não existe um ranking estadual com as empresas? Como é que funciona isso? Só para a gente ter uma ideia, para saber se as que não resolvem os problemas aqui também não resolvem nas outras cidades. Na verdade, funciona assim. O estado do Paraná, ele tem um sistema informatizado que ele é o chamado DPC. Então, alguns municípios do estado adotam o mesmo DPC que o Procon Paraná. No caso de Cascavel, nós temos um sistema municipal, que é um sistema que foi desenvolvido somente para o município. Então, por exemplo, Cascavel não entra dentro do ranking do estado do Paraná, como o estado do Paraná ainda não entra no ranking Brasil. Então, está sendo unificado gradativamente todo o Brasil para um único sistema, para que todas as reclamações e todos os PROCONs sejam computadas como uma coisa só. Porém, o que a gente pode dizer é, em que pese o Procon Cascavel não estar dentro do DPC Procon Paraná, o comportamento é mais ou menos o mesmo. As reclamações de telefonia sempre são as vencedoras, né? Exatamente. Então, esse ranking que é divulgado pelo Procon Paraná é um ranking que eles fazem do comportamento das empresas nas audiências de conciliação realizadas no Procon de Curitiba. Então, a empresa X, como que ela se comporta em audiência? Ela resolve 50%, ela não resolve nada, ela não faz nenhum tipo de acordo. Então, é esse o ranking que eles divulgam. Uhum. E esse ranking, se você for verificar, vai ser o mesmo comportamento das empresas em Cascavel. Porque, geralmente, quem faz as audiências das empresas são escritórios de advocacia. E eles são recontratados por escritórios geralmente localizados em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, o escritório master recontrata um escritório em Cascavel que vai fazer. Quem repassa as informações é o escritório master. Então, a mesma orientação que ele repassa para a pessoa que vem fazer audiência em Cascavel é a orientação que repassa para quem vai fazer audiência em Curitiba. Mas esse ranking a gente ainda não tem aqui em Cascavel. Não. Nós não temos ainda, nós sabemos assim, percentuais de resolução nas audiências, mas não separado por fornecedores. Nós não fizemos ainda, mas é uma ideia que nós temos aí e quem sabe para o futuro a gente consiga fazer. Bom, doutora Kátia, a gente agradece a sua participação. Nosso tempo acaba ficando curto quando o assunto é interessante e também de interesse para toda a população, que é quando a gente fala do direito do consumidor. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço e me coloco mais uma vez à disposição. Sempre que for necessário, estarei aqui para prestar esclarecimentos. Bom, e eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. Ele convida a continuar acompanhando a nossa programação da Stop TV.